Olá, eu sou Indianara Portela, professora de inglês do 8º ano, certo? Então, hoje é o nosso primeiro contato um pouco mais que vocês consigam me visualizar, tá certo? Ao longo da aula de hoje, eu vou explicando a forma que eu gosto de trabalhar, tá certo? Então, vamos começar hoje revisando um pouquinho a atividade que eu propus semana passada, tá certo? E que vocês devem prestar bem atenção na hora de responder uma tarefa, por favor, tá certo? Vamos começar por essa daqui, tá certo? A atividade que eu passei no dia 2 de fevereiro. Primeira coisa que eu lhe perguntei é se você lembrava desses assuntos. Giving directions, que é dar direções, os months, que são os meses, os ordinal numbers, que são os numerais ordinais, e os adjetivos. Por que eu perguntei isso? Porque eu preciso que você saiba disso no 8º ano. Esses 4 assuntos foram vistos no 7º ano, tá certo? Então, eu preciso que você lembre deles no 8º ano. Então, o que foi que eu pedi para que você fizesse? Pesquise e escreva em inglês e em português as palavras relacionadas a cada um dos temas. Por exemplo, eu coloquei em uma tabela para que facilitasse a sua visualização, tá? Nós temos given directions, que são dar direções. Turn left, vire à esquerda. Turn right, vire à direita. Go ahead, go straight, vá em frente. Across the street, atravesse a rua. Walk for 2 blocks, caminhe por 2 quarteirões. Então, tudo isso são direções que você pode dar. In the corner, na esquina disso. The opposite of, do lado oposto disso. E por aí vai. Months. Months são os meses do ano. Quantos meses do ano nós temos? Nós temos 12. Se nós temos 12, por que teve gente que na tarefa só me colocou 2? Não. Se você sabe que os meses do ano são 12, então eu quero os 12. Então, quais são os meses do ano? January, February, March, April e por aí vai. São 12 meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Pois eu quero o nome dos 12. Tá? Os numerais ordinais. Olha aqui que eu pedi. Eu pedi o que de numeral ordinal? Do 1º ao 31º. E como foi que eu pedi para colocar? Em inglês, por extenso, first, em português, por extenso, e como ele é representado em inglês. Observe que não é igual ao português. Em português nós temos um número e uma bolinha. Aqui não. Aqui nós temos um número e as 2 últimas letras do seu nome. Tá ok? E isso acontece de diferente com o first, o second e o third. 1º, 2º e 3º, certo? Então, nesse caso, eles 3 vão ter letrinhas diferentes. Do 4º até o 20º, você vai acrescentar no final da palavra em inglês um TH. Então, a letrinha aqui vai ser TH. No 21º, 22º e 31º, ele segue essa regrinha aqui do ST e do ND, ok? E por último, eu pedi para que você procurasse adjetivos. Botei 3 exemplos: big, grande, old, velho, nice, legal. Mas eu coloquei uma observação quanto aos adjetivos. Eu pedi mínimo de 20 e adjetivos que expressam aparência física e ou psicológica, tá? Teve gente que colocou 2 adjetivos e queria que eu aceitasse a tarefa. Não, eu não aceito a tarefa. Eu volto para você fazer a tarefa. Gente, aprendam a utilizar a internet para beneficiar suas tarefas. Por quê? Isso aí está na internet. Quando você coloca lista disso, lista daquilo, ele lhe dá as listas. Ele lhe dá todos os nomes. Então, aprenda a utilizar a internet em benefício da sua própria atividade. E olha que ainda são atividades simples, tá? À medida que o tempo for passando, as atividades vão ficando mais difíceis. Nesse dos numerais ordinais, eu queria do 1º ao 31º. Eu não queria 2, 3 números. Eu queria tudo que tivesse entre 1º e 31º.
Simples, direto. Botou na internet você encontra. Tem um dicionário de inglês? É bem capaz de ter também, certo? Também diz, você pode fazer uma tabela, como a do exemplo, ou pode somente fazer as listas com as palavras. A maioria fez a lista para facilitar, porque tem gente que não gosta de desenhar a tabela. Não tem problema, pode ser só a lista, tá? Cuidado com sua letra, seja organizado, não deixe para o último dia. Eu sou extremamente exigente com relação à letra e à organização. Quando você manda a foto do seu caderninho, eu olho a folha do seu caderninho. Eu olho para saber se ela tá limpa, se ela tá suja, se ela tá amassada, se ela tá rasgada, se você escreve de forma organizada ou escreve de qualquer jeito. Também olho se sua letra é possível de ler ou não. Por quê? Porque se a letra não for possível de ler, for uma letra ilegível, eu considero como tarefa não feita. Entenda, sou exigente? Sou. Muito. Extremamente exigente. Então, se eu me dou o máximo para fazer a atividade, se eu me dou o máximo para olhar a sua atividade, por que você vai fazer de qualquer jeito? Não, eu não quero tarefa de qualquer jeito. Eu quero uma tarefa organizada. Eu quero uma letra legível. Sou exigente? Muito. Por quê? Porque as suas tarefas, a sua organização é quem vai lhe dar a nota no final do mês. Certo? É pelas suas tarefas, é pela sua organização, é pelas suas atividades entregues no prazo que eu dou sua nota. Só no bimestre é que eu vou fazer prova. Então, até lá, vai ser a sua tarefa. Se você fizer, oba! Se você não fizer, sinto muito, tá? Quanto aos prazos, por favor, tente entregar no prazo. Se houver algum tipo de problema, entre em contato comigo. Eu não adivinho que você teve problema. Eu não sei o que se passa na sua casa, então você tem que me comunicar que não conseguiu entregar a tarefa no prazo por causa disso, disso e disso, e eu vejo se há a possibilidade de estender o prazo. Por que eu digo isso? Quanto às provas, ela tem dia e hora certa para terminar. Se você não terminou, eu fecho o sistema. E aí que você não faz mais prova. Certo? Aí o único modo de você fazer prova é se você tiver um atestado debaixo do braço. Aí sim, eu deixo você fazer prova. E sendo que aquele atestado tem que ser de todos os dias da prova. Se for só de um dia, também não vale de nada. Por quê? Porque você teve os dias antes e os dias depois. Então, por favor, faça tudo dentro do prazo. Você é responsável por suas tarefas. Você é responsável por suas aulas. Você é responsável por tudo. O papai e a mamãe, ou o responsável, a titia, a vovó, tem que ficar no pé mandando você fazer tarefa e assistir aula. Você não acha que já passou dessa idade? Não. É responsabilidade sua. Eu entendo que não é fácil aula remota para ninguém. Nem para vocês, nem para mim. Mas como é o que tem para o momento que possamos fazer direito, certo? Eu não vou ficar atrás de aluno, ei fulano, cadê a tarefa? Ei fulano, não. Nem vou ficar dizendo, liberando lista para saber quem fez, quem não fez. Não vou. Eu tenho anotado no meu caderno. Se você fez, ótimo, tá anotado. Se você não fez, sinto muito, tá? Então, cumpra os prazos. Sou exigente com prazo? Muito. Agora vamos para a tarefa dessa semana. A tarefa dessa semana, ela depende muito, para não dizer totalmente, da sua pesquisa. Porque a tarefa foi feita pensada na sua pesquisa. O que é que eu esperava que você pesquisasse, tá? Nessa tarefa, você vai poder utilizar o dicionário ou o tradutor. Você é quem sabe. Mas se você for usar, utilize de forma correta, tá? Tente entender o que é que ele está lhe dizendo. Então, observe essa tarefa de agora, tá? Seguinte, nós vamos começar com o pedindo e dando direções. O que é que você tem que fazer aqui? Primeiramente, você observa o mapa. O que é que tem nesse mapa? Tem os quarteirões, nome das ruas, tá ok? E nele tem vários locais.
prédios ou locais específicos, tá ok? Nessa primeira questão, você vai escrever true ou false. Aqui embaixo você tem 7 frases. E essas 7 frases vai dizer se está certo, você vai ter uma frase. Aí você vai ver se está certo ou se está errado, de acordo com o mapa, tá certo? Por exemplo, vou traduzir só a primeira frase. As outras frases vai ficar com responsabilidade de vocês. Primeira frase diz: The jewelry store is behind the Italian restaurant. A joalheria está atrás do restaurante italiano. Primeira coisa, procure a joalheria e o restaurante italiano. Olha aqui, aqui está a joalheria e aqui está o restaurante italiano. E aí, a joalheria está de trás do restaurante italiano? Se for verdadeiro, você vai escrever true. Se for falso, você vai escrever false. Eu posso colocar em português? Não, não pode colocar em português. Você vai colocar true ou falso. É isso que a questão está pedindo, tá certo? Aí tem, as outras você vai lendo e vai lá descobrindo, tá certo? A seguir estão algumas orientações de direção. Cada orientação leva a um local. Leia as orientações e escreva a que local ela leva. Primeiro, take the first street on the left. Take the next street on the right. Go straight and cross the road. It's on the left. Pegue a primeira rua à esquerda. Pegue a próxima rua à direita. Vá em frente e atravesse a rua. Está à esquerda. Então, você vai voltar lá no mapa, vai seguir essas orientações e vai descobrir de que local ele está falando. Tá certo? Logo em seguida, nós temos uma questão que envolve os meses do ano. Tá certo? Nos meses do ano, nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, May, June, July, por aí vai. Aqui você tem as pistas. Por exemplo, a primeira. First month of the year. Primeiro mês do ano. Primeiro mês do ano é janeiro. Janeiro em inglês, como é que eu escrevo? January. Aí você escreve aqui em inglês. Lembrando, aqui você deve escrever em inglês. E assim você vai lendo cada uma das frases e vai descobrindo e escrevendo o mês correspondente. Tá ok? Já na questão seguinte, nós temos: complete a tabela seguindo o modelo que está no item 1. Aqui você irá utilizar os meses do ano, os numerais ordinais e cardinais. Use o dicionário se necessário. E o que é isso aqui? Isso aqui são datas. Nesse caso aqui, a data utilizada é o dia, o mês e o ano. Aqui você tem a data escrita em formato de numeral. Aqui você tem a data por extenso. 24/7/2005. Em inglês é o 24º dia de julho de 2005. The 24th of July 2005. E assim você vai fazendo com o restante. Se tem por extenso, você tem que colocar a data em forma de número. Se você tem a data em forma de número, você tem que escrever aqui por extenso. E assim faz com o restante. Preste atenção que a data está escrita em formato de numeral ordinal. Então, leia com calma, leia com atenção, descubra aqui quem é a data e escreva direito. Tá certo? Agora vamos aos adjetivos. Eu escolhi para trabalhar os adjetivos de personalidade. O de personalidade são os psicológicos, tá ok? Então, tem duas questõezinhas aqui muito interessantes. A primeira diz: escreva as palavras do quadro abaixo nas definições corretas. Aqui você tem um quadro com as palavras shy, furious, selfish, honest, miserable, extrovert, sensible, curious e confident. E aqui em cada um dos balões você tem uma definição.
Por exemplo, na primeira definição tem a person who is reasonable and practical. Uma pessoa que é racional e prática. Aí você descobre isso aqui, certo? E coloca aqui. Do jeito que está aqui no quadro, você vai escrever aqui. Descubra o que significa cada um desses adjetivos e descubra o que diz a definição. Por isso que eu disse que você pode usar o seu dicionário ou um tradutor, tá certo? Na questão 2, você tem escolha e escreva sobre os adjetivos ou alguns adjetivos de personalidade que você acha que melhor descreve a característica, o caráter de um bom amigo e de um bom estudante. Um bom amigo observe que tem 4 linhas, então eu quero 4 adjetivos que sejam características de um bom amigo. Aqui estão os adjetivos para você escolher. E um bom estudante, ele é o quê? Olha aqui os adjetivos que você tem para dizer um bom estudante, ele é assim. Então, escolha 4 adjetivos de um bom estudante e escreva aqui. Escolha 4 adjetivos de um bom amigo e escreva aqui. Data da devolução da atividade respondida, dia 15, segunda-feira. Eu quero receber antes da próxima aula. Tá certo? Veja aí o prazo. Não atrase. Por favor, preste atenção ao prazo. Preste atenção à sua atividade. Tia, essa atividade eu posso fazer no caderno colocando só a resposta? Pode. Tia, eu posso imprimir e responder? Pode. Cuidado na hora de vocês mandarem as fotos para o meu WhatsApp. Tem gente que está tirando uma foto numa posição ruim de verificar, tá? Se a foto tiver numa qualidade que eu não consiga enxergar, eu vou pedir para que você reenvie a atividade, tá certo? Olhe o prazo. Cuidado com o prazo. Tia, tem como eu pegar uma cópia impressa da atividade na escola? Tem, tá? Eu envio sempre as atividades para o e-mail da escola e a escola imprime e entrega para os pais que chegam pedindo a atividade. Só lembre que você tem que entregar no prazo, tá certo? Então, por hoje, isso é tudo. Logo, logo, nós estaremos marcando aulas remotas ao vivo. Então, só que eu vou esperar as matrículas avançarem mais para eu ter um número definido de alunos e estipular os horários de cada uma das aulas, tá ok? As aulas, a frequência na aula também conta. Então, por favor, se esforce ao máximo para participar de tudo, tá ok? Então, boa semana para vocês. Estudem, façam as tarefas, levem as aulas a sério. É o futuro de vocês que está em jogo. Tchauzinho para vocês e até a próxima semana.